Olá pessoal, tudo bem? Vamos então retomando as nossas gravações acerca do mágico do direito empresarial, falando especificamente da Lei 11.101 do ano de 2005. Lei essa que é a Lei de Falência e Recuperação Judicial. Dentro desse assunto, já trouxemos para vocês o tópico de número 1, que é um tópico introdutório, uma propedêutica, onde ventilamos um conceito e falamos de incidência. Situações em que incide a Lei de Falência, né? E trouxemos empresário, sociedade empresária, ireli. E também ventilamos o outro lado da balança, aquelas hipóteses de não incidência, tanto seja ela absoluta quanto parcial. Adentramos daí no tópico de número 2. Esse tópico de número 2 é o processo falimentar. Falamos de 2.1, né, que nada mais são do que as fases do processo alimentar. Fases que se dividem em 3 para ser mágico: Pai, Filho e Espírito Santo, Isosíris e Horus, Eusádios e Poseidon. E aí a gente até arrepia. Harry, Rony e Hermione, né? Han, Luke e Leia, ou se vocês preferirem, né? Gimli, Legolas e Aragorn. Que loucura, prof. Que loucura, né? Entramos no tópico de 2.2 falando dos legitimados. Quem que são os legitimados ativos e legitimados passivos? Falamos do tópico de número 3, que é justamente, né, 2.3, falando sobre o juízo competente. E a partir de agora, de uma proposta despacito, num dizer de Luiz Fonsi, falaremos sobre os princípios, né? Os princípios que lastreiam, que servem de base, de palio, estofo, spec, para o estudo da falência e da recuperação judicial. Primeiro detalhe, gente. Esses princípios, eles estão cunhados, estão talhados, esculpidos no artigo de número 75, parágrafo único. Então eles estão lá, artigo 75, parágrafo único. Prof, são quantos os princípios? Gente, os princípios aqui trazidos são 2. Então quando escreverem 2.4, né, princípios, coloquem aí um chifre, né, um chifre de capiroto. Coloquem um rabinho do tinhoso. Coloquem um tridente porque é do mal, né? São 2 os princípios trazidos, esculpidos, talhados na lei de falência e na lei de recuperação judicial. Primeira coisa que é importante falar dos princípios é que os princípios, desde o constitucionalismo contemporâneo, aquilo que, obviamente, vocês já escutaram como pós-positivismo, né, como neoconstitucionalismo, eles ganharam força normativa. Que interessante, por isso que hoje nós temos mais subsunção, né, aliás, mais ponderação do que a subsunção. Por isso que hoje nós temos mais princípios do que regras. Porque os princípios, eles são abstratos. Os princípios, eles são mandamentos de otimização. Prof, é você que diz isso? Claro que não. Quem diz isso é do Working, né? E do Working ele fala mandamentos de otimização, dizendo que princípios são vetores, são diretrizes, são apontamentos, né? Que indicam onde o estudo deve fluir, o estudo de determinada matéria. Então sabemos que o estudo relacionado à falência e à recuperação judicial se pauta em 2 princípios, em 2 axiomas. Quais são eles? O primeiro princípio é o princípio da celeridade. Primeiro princípio, então, aí esculpido, primeiro princípio aí talhado, princípio da celeridade. Primeira coisa que é importante, né, dizer, celeridade significa o quê? Velocidade, prof. Exatamente, velocidade. Qual você fala? Tipo o Eminem, né, do direito, brincadeira, né, show de bola. Ou seja, é mais ou menos isso. Celeridade significa velocidade. Só que os doutrinadores, os cultores do direito empresarial criticam essa terminologia. Por quê? Porque eles acham que o certo não seria celeridade. A terminologia correta a ser empregada é duração razoável do processo. Então, primeira coisa que é importante dizer, se essa questão surge num certame, numa prova de OAB, né, um concurso público, na primeira fase, vocês vão assinalar o quê? Celeridade. Óbvio que é celeridade, porque é o que está previsto na lei, né? Ocorre, entretanto, contudo e todavia, que se for requerido, se for indagado numa segunda fase, tragam essa crítica. O correto é duração razoável do processo. O correto é um processo sem diligências indevidas. Quem chama processo sem diligências indevidas é Kiovendão. Kiovenda fala processo sem diligências indevidas. Gente, por que é correto falar, no caso, duração razoável e não celeridade?
Primeiro, gente, porque a gente sempre deve buscar uma sentença justa, adequada e leal, uma sentença correta. Se eu faço a celeridade, se eu penso tão somente na velocidade, eu corro o risco de trazer sentenças injustas. É aquele ditado: quem tem pressa come cru, né? Ou, se vocês preferirem, é nada mais nada menos aquela advertência trazida, cunhada pelo Fredão, Fred Didier, né? Didier, parararara, aquele escritor de processo civil. Qual que é a crítica que ele traz? Ele fala o seguinte: os processos da Inquisição, eles eram rápidos, mas eles não eram justos. Não parece, portanto, que nós sentimos saudades dele. E é verdade, porque na Inquisição, onde o mesmo sujeito acusava, defendia e julgava, ele apontava para o indivíduo e falava assim: olha, aquele sujeito escreve com a mão esquerda, ele é canhoto, ele é sinistro. Sinistro italiano é canhoto, né? Ele é sinistro. Põe um raio na testa, chama ele de bruxo e joga na fogueira. A tortura era a rainha das provas, não é isso? Olha, por que a tortura era a rainha das provas? Porque a confissão era extraída por intermédio da tortura. Muitos vocês já escutaram falar justamente sobre isso, que a confissão era a rainha das provas, justamente dentro desse período. Esse período onde a tortura era possível, a tortura era válida para buscar a confissão e, com a confissão, jogar na fogueira. Eram processos rápidos, mas não traziam aqueles elementos mínimos para um devido processo constitucional. Não nos trazia aqueles elementos mínimos para um devido processo legal, né? Um dual process of law. É óbvio, a gente, para buscar essa celeridade, não pode abrir mão de alguns elementos imprescindíveis a uma decisão justa. Eu não posso abrir mão, por exemplo, do contraditório ampla defesa. Artigo 5º, o Louis Vuitton da nossa Constituição, né? Artigo 5º, o LV, que está presente, inclusive, no processo administrativo. Que interessante, prof. Que loucura. Eu não posso abrir mão, por exemplo, de um duplo grau de jurisdição, porque são elementos que validam uma sentença, uma decisão justa, adequada e leal. Show de bola. Mas, prof, eu tenho uma pergunta para fazer para você. Qual pergunta? Qual o tempo necessário para que nós tenhamos uma decisão justa, uma decisão razoável, uma duração razoável do processo? Excelente pergunta. É uma pergunta que você vai escutar em todos os lugares que vocês forem quando se tornarem advogados. Qual pergunta? Qual é o tempo do meu processo? Você vai estar lá no bar, no pub, né? Todo paquitão, né? Tô numa boa, tô curtindo, né? Que loucura. Vai chegar alguém e vai falar assim: qual que é o tempo do meu processo? E você responderá: eu não sei. E por que você responde isso? Porque a Corte Europeia de Direitos Humanos nos traz 3 vetores, 3 porque é mágico, 3 porque é holístico, é passado, presente e futuro, né? O estado da água é sólido, gasoso e líquido, 3 porque é mágico. Como diria então Pica-Pau, é uma tríade musical, né? Ou seja, é mágico, é holístico. Quais são os vetores para uma duração razoável do processo? Primeiro, infraestrutura do judiciário. Quantos juízes, né, nós temos em determinada comarca? Isso é importante saber para termos aí uma noção de uma duração razoável. Segundo elemento, comportamento das partes. Eu posso ter um comportamento fofo, um comportamento terno, um comportamento meigo. E a outra parte? Do tinhoso. A outra parte atua de maneira protelatória, de uma maneira a postergar o processo. E o terceiro elemento, que é bastante importante aqui e que traz a crítica da celeridade. O quê? A complexidade da causa. Quanto mais complexa for a causa, o que acontece? Mais tempo o processo demorará. Como que eu falo de celeridade dentro de um processo que envolve falência e recuperação judicial, um processo que é complexo em sua essência, um processo em que é complexo por sua natureza. Então, essa é a advertência trazida pelos cultores do direito, que não devemos chamar esse processo, né, de princípio da celeridade, mas sim de duração razoável do processo, né? Crítica a essa, advertência é essa, que eu concordo, né, na verdade, toda a razão. Então, essa é a primeira advertência, princípio da celeridade, ou, agora vocês entendendo, duração razoável do processo, ou processo sem diligências indevidas. Segundo princípio é o princípio da economia processual. Por que economia? Gente, a ideia do processo de falência é justamente trazer a maior quantidade de credores
para não dizer todos, né? São todos os credores. É uma proposta Backstreet Boys, everybody, traz todo mundo para esse processo, para buscar uma decisão segura. Por que uma decisão segura? Porque essa decisão será válida para todos, para everybody, yeah, para todo mundo. Então vale para todo mundo essa decisão. E além disso, traz uma ideia de economia processual, porque não teremos inúmeros processos distintos. É um processo só para everybody, para todo mundo. Então, economia, esse é o segundo princípio. Só notem o seguinte, a economia processual, ela traz uma análise hoje que é bastante discutida, né, nos Estados Unidos e começou a ser bastante discutida hoje também no Brasil, pelo menos nos últimos anos, que é o instituto chamado Instituto da Análise Econômica do Direito, né, que impõe, na verdade, a figura do juiz, uma figura de gestor, uma figura de administrador. Interessantíssimo esse estudo. Fica aí, então, na verdade, né, essa indicação para vocês se abeberarem e estudarem um pouco sobre a análise econômica do direito. Inclusive, já existem doutrinadores falando sobre análise econômica no processo civil, análise econômica dentro do processo penal, dentro do Instituto da Colaboração Processual. Que loucura! É a figura do gestor juiz, ou do juiz gestor. Interessantíssimo. Dito isso, hoje termino com vocês a parte relacionada aos princípios. Os princípios, né, que obviamente trabalham aí, tanto com a falência quanto à recuperação judicial, 75 parágrafo único. Então na próxima aula deixo para vocês, obviamente, até lá, um forte abraço e excelentes estudos. Até mais, gente! Tchau, tchau!